Está no ar o Notícias Pastorais, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. No último dia 29, a igreja celebrou a solenidade de São Pedro e no Mercado da Pedreira, aqui em Belém, os feirantes prepararam uma festa para homenagear o santo. No bairro da Pedreira, em Belém, a manhã de hoje foi dedicada às homenagens a São Pedro. A imagem do santo, que fica dentro do mercado, hoje percorreu a feira do bairro pelas mãos dos devotos. Uma celebração realizada com o auxílio dos paroquianos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro, iniciou às 8 da manhã. Abre bem as portas do teu coração. A celebração aconteceu em frente ao mercado. Na Feira da Pedreira, o dia de hoje é marcado pelas comemorações e homenagens. Como uma festividade tipicamente junina, não poderiam faltar as cores e a alegria de quem faz questão de demonstrar sua devoção. E o Papa Francisco presidiu a solenidade de São Pedro e São Paulo no Vaticano. Durante a celebração, o Santo Padre concedeu a bênção e entregou os palhos aos arcebispos nomeados este ano. Entre eles, o brasileiro Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. Os palhos foram apresentados ao Papa e abençoados por ele já no início da celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo. O paramento feito de lã de cordeiro usado pelo Papa é destinado também aos arcebispos metropolitanos, que neste ano são 46, vindos de várias partes do mundo. Entre eles, o brasileiro Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. O palio, que até então era colocado pelo Papa em cada arcebispo, hoje foi entregue em um encontro privado. O objetivo é que a imposição do palio seja feita pelo núncio apostólico na diocese de origem e com a presença da comunidade local. Durante a homilia, o Papa recordou aos arcebispos a missão confiada a cada um. O palio é o sinal que representa a ovelha que o pastor carrega aos ombros como Cristo, bom pastor, sendo, pois, símbolo da tarefa pastoral. É também sinal litúrgico da comunhão que une o sucessor de Pedro aos arcebispos. Francisco disse ainda que a igreja os quer mestres de fé e homens de testemunho. A comunidade de Pietro e Paulo te ensina. Na homilia, Francisco destacou ainda a vida de Pedro e Paulo e afirmou nesta celebração não querer fixar-se nas duras perseguições vividas pelos dois e sofridas até hoje por tantos cristãos. Prefiro hoje, disse o Papa, venerar a coragem dos apóstolos de levar adiante a obra de evangelização, sem medo da morte. E lembrou que a vida de Pedro e Paulo nos traz 3 apelos: a oração, a fé e ao testemunho. Nenhuma comunidade cristã pode prosseguir sem o apoio da oração perseverante. Predicate sempre il Vangelo. Sobre o apelo à fé, Francisco disse que mesmo perante tantas perseguições, a igreja permanece viva. Passaram reinos, povos, culturas, ideologias, mas a igreja, fundada sobre Cristo, mesmo em meio à tempestade e até pecados, permanece fiel ao depósito da fé e afirmou: a igreja não é dos papas, bispos ou padres, nem mesmo dos fiéis. A igreja é unicamente de Cristo. Sobre o testemunho, o pontífice disse que sem ele somos estéreis, um morto que pensa estar vivo, uma árvore sem fruto. O Papa agradeceu ainda a presença da delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, enviado por Bartolomeu I. A solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos da Igreja, é comemorada desde o século IV. Vamos assistir agora a uma reportagem especial sobre a história desses santos. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja. Por volta do século IV, já havia a tradição de celebrar 3 missas em honra aos padroeiros. A história de vida dos santos é o que faz muitos devotos os seguirem. Pedro ele foi um dos chamados por Jesus, trabalhando como pescador, sentiu o chamado de Jesus e deixou seus familiares, amigos e seguiu. Jesus mesmo colocou nas mãos deles, você é pescador de homens.
Paulo, ele tem uma história que é mais conhecida nossa, não é? E ele foi uma pessoa que antes era designado para perseguir os cristãos, né? Mas Deus se valeu da fortaleza que tinha ele, né? E fez com que ele entrasse nesse contato com ele, e ele mesmo foi tendo essa experiência de conversão, de mudança de vida, né? E foi depois para a igreja um grande anunciador da Boa Nova de Jesus. São Pedro e São Paulo juntos fortalecem a missão da igreja. A festa de São Pedro e São Paulo ser junto é para demonstrar para todas as pessoas, né, que a Igreja Católica ela tem a dimensão apostólica e missionária. Tenho muita fé nele, sabe? Eu agradeço muito ele, sabe? São Pedro e São Paulo. É um santo que a gente tem muita confiança nele, que eles foram santos pregadores das palavras de Deus, logo assim que começou o mundo. Em Belém, a Igreja de Santana, no bairro do Comércio, guarda uma réplica de São Pedro, com 1,80 m de altura, que veio direto de Roma, no dia 17 de dezembro de 1909, pelas mãos do Monsenhor Maltês, que era pároco na época. O bairro do Guamá, também em Belém, há 67 anos é evangelizado pela paróquia que leva o nome de São Pedro e São Paulo. E quem acompanha a igreja desde o início, o sentimento é de alegria. Eu tenho assim como meu protetor durante a minha vida, eu desde criança que moro nessa paróquia. A nossa relação aqui ela é principalmente de evangelização, não é? E por estar na proximidade aqui da nossa Baía do Guajará, né? Então tem esse título de São Pedro e São Paulo, né? Tem uma relação muito íntima, porque aqui é um bairro muito populoso, foi crescendo e demonstrando a sua fé em Deus através dele, que se sentiu muito identificado até mesmo com ele, né? A festividade deste ano, em honra a São Pedro e São Paulo, trouxe como novidade uma carreata por várias ruas do bairro, até chegar à casa de Rosali, devota dos santos. Uma emoção muito grande, né? De poder receber São Pedro e São Paulo, que é a coluna da nossa igreja, né? E para mim eu estou muito feliz mesmo. Foi uma graça do impossível de Jesus para mim na minha vida, né? E o município de Altamira, no sudoeste do Pará, encerrou 9 dias de festividade em honra a São Pedro e São Paulo, com procissão e missa. Na sacristia, a equipe litúrgica se preparava antes mesmo da celebração, pedindo a intercessão de São Pedro. O andor com a imagem do santo foi preparado especialmente para a ocasião. A celebração festiva começou com a entrada das chaves que representam as igrejas. O comentário inicial chamou atenção para o tema da festividade deste ano: Igreja, lugar de comunhão e compromisso. E o lema: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É motivo de muita alegria. Uma vez por ano a gente prepara essa festa com maior carinho para a gente festejar esse momento, né? Que é do nosso padroeiro São Pedro, do bairro Mutirão. E assim é uma grande satisfação para nós prepararmos essa festa para hoje celebrar o nosso padroeiro. Cristo sempre nos chama para a missão, né, de evangelizar. Então esse momento que a gente sai nas ruas é para a gente também estar chamando as pessoas a participar conosco, né, buscando esse Cristo que é o único Salvador da nossa vida, e também lembrar de São Pedro, que foi um grande missionário. Concedei a vossa igreja. Logo em seguida, os fiéis saíram em caminhada pelas ruas do bairro. Com cantos e muitas orações, os fiéis demonstraram a devoção no santo padroeiro.
Nesta casa, aconteceu a primeira parada. Seu José Alexandre fez questão de prestar homenagem ao padroeiro do bairro. Para mim é uma grande satisfação eu estar morando aqui e receber uma visita dessa, né? Estou gostando. E através de São Pedro, o que o senhor pede para esse bairro, para sua família? Eu peço muita saúde e felicidade para mim junto com minha família. Que este outro ano nós se encontrar com com vida e saúde. Nesta outra residência, mais homenagens. Durante a caminhada, foi o momento de agradecer e fazer pedidos a São Pedro. É quem nos dá saúde, nos dá... A gente tendo fé, tudo vai para frente. Eu peço a São Pedro que dê saúde para todos da comunidade. Essas violências que tem dentro de Altamira, que está muito perigoso, né? Muito de paz. Que deixe paz. Em frente ao Hospital Geral do Mutirão, o pedido de intercessão pelos enfermos e os funcionários do hospital. Queremos pedir a intercessão de São Pedro, a intercessão de São Paulo, por todos aqueles que neste momento se encontram enfermos no leito desses hospitais. Queremos também rezar pelas famílias que sofrem também junto com os seus pacientes. Queremos pedir a Deus a iluminação para a medicina, para os doutores, para as enfermeiras. Já era noite quando os devotos retornaram para a igreja. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Onde a celebração continuou. É um momento importante para a comunidade que celebra a fé, a caminhada e o exemplo desse grande personagem, desse grande homem, desse grande apóstolo que foi Pedro, né? Juntamente com São Paulo, eles marcaram a história da salvação, eles marcaram a caminhada do cristianismo, enfrentaram as perseguições, né? Então, é um exemplo muito forte que ainda hoje nós nos inspiramos a enfrentar todos os obstáculos por causa da igreja, por causa de Cristo. São Pedro deixou também exemplo a ser seguido até hoje e que foram lembrados através das passagens bíblicas. Que nós possamos nos fortalecer na fé, buscar essa fé na Bíblia, buscar essa fé nas Escrituras, buscar essa fé naquilo que eles fizeram, naquilo que eles ensinaram. Assim também como Jesus nos manda viver os seus mandamentos e os seus ensinamentos. São Pedro, nos abençoai. São Pedro, nos abençoai. A partir da próxima quarta-feira, aqui na região metropolitana de Belém, acontecerá o acampamento Manaim da comunidade católica Nova Aliança. Aqui ao meu lado está a Eliane Borges, que é missionária, leiga consagrada da comunidade, para falar um pouquinho sobre o objetivo desse encontro. Qual é o objetivo, então, Eliane? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Qual é o objetivo desse evento? Na verdade, a gente que agradece a oportunidade, né? O acampamento Manaim, ele é um acampamento para jovens e adultos a partir de 18 anos de idade. Todos estão convidados a participar. É um acampamento diferente de tudo que você já viu, né? Não é um retiro, assim, propriamente dito, de se ficar sentado, ouvindo palestras. Pelo contrário, é um acampamento numa chácara, num sítio particular, que vai acontecer muito dinamizado. Né? Lá vai ter a Santa Missa, vai ter confissões, vai ter sim algumas colocações, mas o objetivo mesmo desse acampamento é proporcionar a todas as pessoas que estarão lá uma experiência profunda e concreta com Deus, com o irmão e consigo mesmo, um mergulho profundo na sua própria história e ali encontrar Deus, encontrar a presença de Deus. É a primeira vez que acontece o encontro? Isso. Aqui em Belém o acampamento Manaim, ele é um acampamento que a comunidade Nova Aliança realiza ele há muitos anos, né? Na verdade, desde que surgiu a comunidade há 24 anos atrás. Só que é a primeira vez que a gente está conseguindo trazer aqui para a Missão de Belém, porque é um acampamento especial, bacana, que exige toda uma preparação para que ele aconteça. E é a primeira vez que a gente consegue realizar aqui. Nós estamos muito felizes e esperamos que todos possam participar conosco. E como é que as pessoas podem fazer para participar? Exato. A comunidade Nova Aliança, nós moramos lá no Cordeiro, no Tapanã. Então, quem nos conhece lá próximo pode procurar a nossa casa, mas quem não nos conhece, assim, lá perto, ou até mesmo está recebendo o convite agora, pode nos procurar pelos telefones para maiores informações.
Os telefones são 9 8010 6025, esse é o celular, e o fixo 3233 6772, para maiores informações a respeito do acampamento. E imagino que um acampamento, um evento como esse, requer uma série de infraestrutura, né, e tudo. Existe algum valor que a pessoa precisa pagar? Como é que funciona? Isso, a gente está dizendo que o investimento é de R$120, porque são 5 dias de acampamento, começa na quarta-feira, dia 8, e vai até o dia 12, que é no domingo. Então, é um investimento de R$120 que cobre as despesas do encontro para aqueles que vão também participar. É importante lembrar que crianças, jovens podem participar, famílias podem participar, como é que funciona? Não, o acampamento é para maiores de 18 anos, de 18 anos acima, né? Então crianças e adolescentes ficam para outros retiros, outros encontros. Esse é especial para o público mais jovem, mais adulto, mas não importa, pode ser casado, solteiro, mais velho, mais jovem, não importa, a partir de 18 anos, todos estão convidados a participar conosco. Tá certo, Eliane. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco. Todos estão, então, convidados a participar do acampamento. É só procurar a comunidade. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Neste domingo, às 4 da tarde, acontecerá a abertura oficial da Fazenda Esperança, na Ilha de Mosqueiro, em Belém. A celebração será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A Fazenda Esperança é um projeto que já existe em várias cidades do país e ajuda na recuperação de dependentes químicos. E pela segunda vez o Papa visita a América do Sul. Desta vez, Bolívia, Equador e Paraguai. O Papa anunciou que segue para esta viagem como portador da ternura de Deus. As mãos dão cores ao que o coração espera ansioso. Ainda é só uma imagem, mas daqui a 4 dias será presença em meio a tantas pessoas. De volta à América Latina, Francisco afirmou em uma mensagem enviada aos 3 países que vai visitar, os povos de Equador, Bolívia e Paraguai, que quer levar a eles a ternura de Deus. E para acolher tanto carinho, só em Quito, capital equatoriana, são esperados 1,5 milhão de peregrinos. E não há como reunir tantas pessoas sem gerar ali um movimento na economia. Para quem vive nestes países com muitas pessoas desempregadas, as boas notícias se anteciparam com a vinda do Papa. Nós estimamos que as pessoas que vão passar para a visita do Papa dará à cidade $22.500.000. E, sem dúvida, isso terá um impacto econômico para todos nós. Esse é um impacto econômico que vai ter na cidade. Embora próximos, estes países possuem uma grande diversidade cultural, geográfica, política e climática. Durante a apresentação da viagem, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, afirmou que o Papa Francisco vai passar dos quase 4.000 metros de altitude da Bolívia para o nível do mar no Paraguai. Mas lembrou também das semelhanças entre estas nações, como, por exemplo, a grande fé do povo latino-americano. Com diferenças e semelhanças, peregrinar por 3 países exige mesmo fôlego. Padre Lombardi foi questionado de como o Papa vai enfrentar o problema da altitude. Ao responder, o diretor da sala de imprensa afirmou que Francisco está consciente das dificuldades, mas não apresentou a menor insegurança. Ele está fazendo isso com tranquilidade e convicção. Lo fa com totale tranquillità. Lombardi disse ainda que não sabe se o Papa vai usar algum tipo de costume popular para enfrentar a altitude. Parto em Equador, Bolívia e Paraguai. Durante o Ângelus rezado pelo Papa na solenidade de São Pedro e São Paulo, na segunda-feira, Francisco pediu orações por sua viagem à América Latina, um continente muito importante para mim, como podem imaginar, expressou Francisco. A me tanto caro, como potete immaginare. E o presidente do Equador, Rafael Correa, visitou o Parque Bicentenário em Quito para acompanhar os preparativos para receber o Papa Francisco, que celebra a missa e se encontra com o presidente neste domingo. Milhares de fiéis são esperados para o evento, por isso o governo reforçou a segurança na área. A Cruz Vermelha passou por treinamentos de emergência. Durante a visita do presidente Rafael Correa, foi feita a apresentação pública do Papa Móvel, que conduzirá Francisco.
O veículo é adaptado e foi fabricado por uma empresa local e financiado em grande parte por doações de empresas e doadores locais. O Papa enviou uma mensagem aos fiéis dos países da América do Sul que ele vai visitar. Falta pouco para o viaje. O Santo Padre expressa sua proximidade, sua estima e boa vontade para estar com o povo sul-americano, a fim de compartilhar suas preocupações, seu afeto e sua felicidade com todos. Estarei com vocês em breve, não esqueçam de rezar por mim, concluiu agradecendo. E por favor, não se olvidem de rezar por mim. Graças. E ainda falando do Santo Padre, a Santa Sé divulgou um programa oficial da viagem de Francisco a Cuba e aos Estados Unidos. Francisco estará do lado de cá do Atlântico de 19 a 28 de setembro e presidirá a missa em Cuba, na Praça da Revolução, na capital Havana. Depois fará uma visita ao presidente cubano Raul Castro. Nos Estados Unidos, o Papa celebra a missa de canonização do beato Junípero Serra, franciscano que evangelizou a Califórnia. A missa será no Santuário Nacional da Imaculada Conceição. O pontífice visitará ainda o Congresso norte-americano e a sede da ONU, onde fará um discurso. A viagem de Francisco será concluída com o 8º Encontro Mundial das Famílias na Filadélfia. E a partir do próximo dia 14 de julho acontece aqui em Belém o Encontro Nacional de Jovens de Movimentos e Novas Comunidades. Quem está aqui ao meu lado é o Fabrício Simões, que é do setor Juventude da Arquidiocese de Belém, e vai explicar para a gente o que é esse encontro que vai acontecer pela segunda vez no Brasil inteiro e nesta edição aqui em Belém. Isso mesmo, Patrícia, nada mais do que nunca, né? Esse evento é a unidade da juventude de Belém, especialmente, né, como setor juventude, e ainda mais com todos os jovens do Brasil, né? Agora é um evento que tem um público-alvo bem definido, não é? Queria que você explicasse qual é o público-alvo que deve participar desse evento, que já aconteceram as inscrições e já está todo mundo já preparado para participar. Queria que você falasse para quem é direcionado esse evento. Isso mesmo, as inscrições já foram finalizadas, né? No dia 15 de maio as inscrições foram encerradas, então o público-alvo é para o jovem líder da sua expressão, da sua nova comunidade ou movimento. Então esse jovem já está inscrito, já está com a sua inscrição garantida, a hospedagem, o transporte, o seu kit. E tem uma programação, queria que você explicasse como é que vai ser a programação, a dinâmica, vai haver palestras, vão haver pregações? Isso. A programação inicia no dia 14, né? Durante todo o dia iremos acolher todos os jovens que estão chegando em Belém, né? Tanto na rodoviária de Belém quanto no aeroporto internacional de Belém. Estaremos com a equipe da acolhida, instruindo como os jovens devem chegar na escola marista para a sua hospedagem. E durante todos os dias, dos próximos dias, dia 15, teremos dia 16, 17, 18, teremos várias pregações durante todos os dias, né? Só que na quarta-feira temos uma programação especial. Na quarta-feira, dia 15, né, teremos a adoração da juventude, lá na Basílica Santuário, às 19h30, transmitida pela nossa TV Nazaré. Então fica esse convite, né, para os nossos jovens de toda a nossa Arquidiocese de Belém estarem com a gente. É o momento dos nossos jovens participarem junto com a gente nesse momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Durante todos os dias estaremos também junto com os jovens. Na sexta-feira teremos o dia de missão, um dia especial para o dia de saída. O nosso Papa nos pede a sair. Então esse dia é dedicado para a missão. Em vários locais de Belém, shoppings, na Casa de Pão de Santo Antônio e juntamente também na paróquia São Pedro e São Paulo, Santa Maria Gorete, estaremos também fazendo esse trabalho de evangelização porta a porta, mostrando a realidade da nossa juventude de Belém para os jovens do Brasil inteiro que vêm a Belém. Agora é importante dizer que essa programação é direcionada, como você falou, para os jovens líderes de movimentos, novas comunidades, mas existem esses 2 momentos que vão ser abertos a todo mundo que quiser participar, não é? Como você citou, na quarta e na sexta-feira, é isso? Não, no sábado a gente vai ter a Caminhada pela Paz, às 16 horas, na Praça da República, em direção à Basílica Santuário. Então, às 16 horas fica também esse convite para os nossos jovens, não somente aos jovens, mas a toda a nossa arquidiocese. Né? Nesse tempo que a gente vive de violência em nossa cidade, esse é o momento da gente preparar essa cultura da paz. Então a gente convida todos os nossos jovens, especialmente, mas em ênfase a nossa arquidiocese inteira, estar junto com a gente, se possível de branco, né? Para a gente fazer essa cultura da paz e encerrando no sábado com um show, já está confirmada a Casa da Juventude, a Caju, a encerrar
esse dia. Então, corrigindo, são esses dois momentos, a quarta e o sábado. Isso, na quarta-feira às 19h30, na Basílica Santuário, transmitido ao vivo pela TV Nazaré, e no sábado, concentração às 16 horas, na Praça da República em direção à Basílica Santuário. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Então fica o convite a todos os jovens para participarem desses dois momentos que vão ser abertos a todo mundo. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Encerrou no último dia 28 de junho o curso sobre projetos culturais da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da CNBB, em parceria com a PUC Minas e a Arquidiocese de Belo Horizonte. O objetivo é preparar leigos para a formação de uma pastoral da cultura na Arquidiocese de Belém. Réplicas da imagem de Nossa Senhora de Fátima estão percorrendo o mundo para propagar a devoção à Virgem Maria. Uma delas está no Brasil. Esta semana chegou a Aracaju, capital de Sergipe. A imagem peregrina chegou por volta das 11h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Aracaju e foi recebida com cânticos de louvor e pelo arcebispo da capital. Meu coração está feliz, alegre, sobretudo por ver o amor que esse povo tem, aquela que nos amou de tal modo que trouxe a nós Jesus. A emoção tomou conta dos fiéis, que vieram receber a Mãe do Céu ainda no aeroporto. É a Mãe de Jesus, é aquele que nós conhecemos por meio dela. A imagem foi colocada no carro do Corpo de Bombeiros e seguiu até a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Lá, os devotos aguardavam com alegria para agradecer e honrar a Virgem Mãe de Deus. É sobre meus filhos, estudo dos filhos, casamento deles. Eu sempre implorei e imploro a cada momento e ela sempre nos socorrendo. São 12 réplicas da imagem espalhadas por todo o mundo. Elas vão peregrinar até 2017, em preparação aos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. É um momento de refletir, olhar para o nosso coração diante da mensagem de Fátima e procurar essa conversão a Deus. Seu Stanislau precisou passar por uma cirurgia e, no momento do desespero, contou com a intercessão da Virgem Maria. Fiquei amarrado no centro cirúrgico, a anestesia não pegava porque a minha pressão estava altíssima. Naquele instante, eu invoquei o nome de Maria Santíssima e também as mãos ensanguentadas do Senhor Jesus. E aqui estou, para louvar Nossa Mãe Santíssima. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Já está disponível o livro do escritor Romerval Ribeiro Teixeira sobre a vida teatral do padre Cláudio Barradas. O livro conta a sua história de ator, fala da história do teatro regional nos últimos 50 anos do século passado e a contribuição do padre Cláudio para a arte cênica no Pará. O livro, intitulado Cláudio Barradas, Tempo e Teatro, pode ser encontrado na livraria Solar do Leitor, na Travessa dos Tupinambás, no bairro Batista Campos, em Belém. Neste último final de semana, a Arquidiocese de Brasília ganhou 5 novos sacerdotes. A cerimônia de ordenação aconteceu na Catedral Metropolitana. O processo de discernimento da vocação é um caminho muitas vezes longo e que exige dedicação, estudo, reflexão e muita oração. Esta celebração tem uma liturgia própria. Durante a cerimônia, os diáconos são convidados pelo bispo a se colocarem de pé, como sinal de prontidão. A celebração é marcada por vários momentos especiais, como a reza da ladainha de Todos os Santos, a imposição das mãos com a prece de ordenação e o momento em que o bispo unge a palma das mãos dos diáconos. Para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. E este ano, 5 diáconos foram escolhidos para se tornarem sacerdotes da Igreja Católica. É o momento de confirmar o sim ao chamado de Deus. Vieram padres de toda a arquidiocese. Cada um deles abençoou os padres que foram ordenados.
O arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, destacou que o acompanhamento de uma vocação é de fundamental importância. Não basta a formação dentro do seminário. Precisa também que as nossas comunidades paroquiais sejam espaços que valorizam as vocações, que ajudem os nossos seminaristas e também os nossos padres a viverem bem a sua vocação. Espero que a presença numerosa da Igreja de Brasília, dos meus amigos familiares, seja uma força maior nas orações para que eu possa continuar o meu ministério fiel assim como Cristo me chamou. Familiares e amigos dos padres ordenados participaram e registraram todos os momentos. Padre Mateus é angolano. A família viajou para o Brasil para acompanhar este momento. A mãe dele conta que a vocação do filho foi uma surpresa e que hoje está muito feliz. Que hoje dou graças a Deus, essa é uma alegria enorme na minha vida. Deus, como também já diz o profeta Jeremias, né, que é aquele que me separou desde o seio da minha mãe, né, então vejo que Deus também já tem pensado neste dia, não é, antes mesmo de eu ter nascido. É o mais puro amor, o amor de Deus. No próximo domingo, dia 12 de julho, a comunidade paroquial de Nossa Senhora do Carmo, no município de Benevides, na região metropolitana de Belém, comemora o Sírio, uma festividade muito grande que repercute na cidade, principalmente porque é uma cidade que tem características históricas muito marcantes. Aqui ao meu lado está o diácono Benedito Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, diácono. É um prazer. Como foi que a comunidade paroquial, então, lá de Nossa Senhora do Carmo, se preparou para viver essa festividade? Todos os anos a comunidade se prepara fazendo os encontros de famílias nas residências. E a partir já de 4 anos para cá, nós também introduzimos na festividade a visita peregrina da imagem, né? Então nós visitamos todas as comunidades da paróquia e também agora as paróquias vizinhas, né? Que é Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Santa Rosa de Lima, agora que é uma nova paróquia no município. Então, de modo geral, assim, este é o aspecto como a comunidade se prepara para vivenciar o Sírio de Nossa Senhora do Carmo a cada ano, né? Agora, a comunidade inteira, né, não só os membros das pastorais, dos movimentos, mas toda a população de Benevides se mobiliza para participar desse evento, não é? Sim, todas as pessoas se mobilizam, tanto os comércios, né, as famílias, elas colaboram, né? Então, toda a organização ela é envolvida com todas as pessoas, né? Então nós recebemos ajuda não só de empresa, mas de famílias também, principalmente aquelas famílias que têm determinado renome no município, não é? Também as famílias agora são os noitários, nós colocamos assim determinadas famílias que participam como noitários, né? Eles colaboram bastante nesse sentido assim para o grande êxito da festa, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da programação da festividade. A programação ela já teve os encontros, não é? Agora nós começamos ontem a visita peregrina, né? Ontem nós tivemos inclusive na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Benfica e hoje continua a visita peregrina, né? Todo dia nós saímos normalmente da matriz às 16 horas. Visitamos 1 ou 2, em alguns dias 3 comunidades, porque são várias, a gente introduz o tempo, não é? Lá nós vamos primeiro numa comunidade, aí tem um momento de oração, depois nós voltamos para uma outra comunidade onde haverá missa. Todos os dias da visita peregrina nós encerramos com a missa. Então é importante assim, também as pessoas se esforçam para participar de todo esse envolvimento. E no domingo, dia 12? No domingo, dia 12, o Sírio, né? Nós temos desde o ano passado, nós temos a missa de abertura aqui em Canutama, né? Que esse ano ainda é de Canutama. Tem a missa de abertura, 8h30 sai a procissão até a Igreja Matriz, passando lá, pega uma parte da BR, depois entra lá no bairro Santa Rosa, passa em frente à Igreja Matriz de Santa Rosa, né? E vai direto para a Matriz, e lá no encerramento, normalmente o arcebispo vai presidir a celebração. E este ano também já está programado que ele vá, né? Tudo deu certo para ele estar na presidência da missa de encerramento do Sírio. E depois a noite começa, né? Todas as noites, a partir de domingo, nós temos às 18h30 o ofício de Nossa Senhora do Carmo, em seguida tem a Santa Missa e depois a programação no salão até meia-noite. Normalmente, nosso horário é até meia-noite, todos os dias da semana.
Agora, Benevides é uma cidade que tem características, como eu falei anteriormente, históricas, bem marcantes, não é? Tem, porque ela lá é a passagem da ferrovia, né? Então ainda temos toda essa característica que está se trazendo de volta, essa questão assim do turismo, né? Então ela é a estrada de Belém-Bragança, passava por ali. Então nós temos alguns aspectos, alguns prédios ainda que são históricos do tempo do trilho, né, do trem, quando passava o trem. Então o município também está trazendo de volta todas essas características, né, no município, assim, para continuar relembrando e que não morra, não saia realmente da memória. Tanto que por exemplo, a nossa igreja matriz hoje, ela era o mercado, né? Então, com muita luta, nós conseguimos que a prefeitura doasse esse prédio para se tornar a igreja matriz do município, né? Tá certo. Então, como Nossa Senhora do Carmo é a padroeira do município, não só daquela paróquia, mas do município como um todo, então foi interessante para nós tudo isso também, né? Muito obrigada, Diácono, pela sua participação aqui conosco. Então, estão todos convidados para o próximo domingo, dia 12, a procissão do Círio de Nossa Senhora do Carmo na cidade de Benevides, aqui mesmo na região metropolitana de Belém. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial que a nossa equipe preparou sobre o município de Benevides. As ruas hoje asfaltadas, repletas de casas em alvenaria, pouco lembram o passado de Benevides. Nos registros históricos, o lugar surge como uma colônia agrícola da então província do Grão-Pará. Europeus foram convidados para povoar a colônia recém-criada. Muitos desistiram de ficar devido à falta de infraestrutura. Porém, aqueles que permaneceram fizeram história. A região Bragantina, a zona Bragantina como um todo, como foi chamada, ela foi colonizada, transformada em colônias para abastecer a capital de alimentos. Então, esta foi uma dos engenhos construídos pelos irmãos Fanjás. É uma família tradicional de Benevides, uma família de uma posse grande, quase que incalculável na época, porque tem fazendas, tem canaviais, tem seringais, tem áreas de castanhais, criação de gado bovino, suíno, serrarias de madeira. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um complexo, funcionava um engenho e funcionava uma serraria. E toda essa área que nós temos no entorno eram canaviais que abasteciam exatamente o engenho para a produção da cachaça e do açúcar moreno, e tudo isso produzido aqui dentro de Benevides. Hoje, na residência, vivem os descendentes da família Fanjás. Leôncio Siqueira pesquisa a história de Benevides. É ele quem nos acompanha neste resgate histórico. No centro histórico, cada local tem sua importância, principalmente a Rua João Fanjás, que homenageia o ilustre morador. É a rua mais importante porque antigamente ela era conhecida como Rua do Trilho, ou seja, era a rua por onde chegava o trem da estrada de ferro a Benevides. Existe um detalhe importantíssimo para ser citado, é que essa rua também, ela canalizava para este centro toda a movimentação econômica do município, ou seja, a estação ferroviária era também um local onde no seu entorno funcionava Benevides. A colônia de Benevides, o seu movimento, as suas lojas, a venda de mercadorias, os embarques da produção, que tudo era feito através da ferrovia, canalizava-se para cá, para este ponto. Aqui, como destaque, além do casarão que vimos ainda há pouco, nós temos a primeira prefeitura de Benevides, que foi construída por Najib Salomão, que morava nesta casa, que hoje é um depósito de bebidas. Nós temos um prédio que está entrando em adequações de construção, porque ele foi cedido pelo município para que nele fosse construído o Museu de Benevides.
já apontando 2 prédios, um terceiro está à nossa frente, que é a primeira igreja construída aqui em Benevides, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo foi escolhida como padroeira em 1879, então em 1883 a igreja começa a ser trabalhada, começa a ser construída, passou naturalmente por uma série de processos que vai até chegar ao ponto que ela está hoje de transformação. Com o passar do tempo vieram as mudanças que atingiram os prédios públicos e até a igreja. Hoje o prédio da primeira igreja de Benevides virou centro de pastoral. Isso porque em 1994 a Prefeitura Municipal doou o prédio que pertenceu ao primeiro mercado municipal do município para se tornar então a igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo. Nacionalmente, Benevides ficou conhecida como o berço da liberdade. Foi a cidade pioneira no estado do Pará a libertar os escravos. 30 de março de 1884. Essa é a data em que aconteceu a libertação dos escravos na Amazônia. E o local que foi escolhido para que esse evento pudesse acontecer foi exatamente aqui em Benevides. E este é o local onde aconteceu essa cerimônia. Na realidade, naquele momento, aqui nós tínhamos a residência do antigo diretor da província, que era Martinho Domienza e Pinto Braga. Então, o Martinho Domienza e Pinto Braga ele faz uma grande articulação a nível nacional. O que se pode observar é que essa libertação ela acontece com uma prévia de organização que pode ser observada da seguinte maneira. Nós tivemos aqui a presença do presidente da província do Grã-Pará, Enéas Rufino Galvão, que também era conhecido como Visconde de Maracaju. Nós tivemos a presença de autoridades de toda a capital vindo aqui representando todas as classes, representantes de todas as classes políticas, a imprensa representada. Recebemos parabéns de São Paulo, de Santos, província de Pernambuco, província do Ceará, do próprio gabinete de Dom Pedro II, mandando documentos parabenizando a atitude que havia sido tomada na Amazônia, aqui em Benevides. Então, é uma referência fortíssima. O fato ocorreu 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Neste domingo, a comunidade Querigma realiza o evento Curados para Amar. O encontro acontece no ginásio da Escola Superior de Educação Física, das 8 da manhã até as 18 horas. E estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje a gente se despede com uma reportagem do município de Altamira, na região sudoeste do Pará. Durante 3 dias, a Igreja do Perpétuo Socorro foi sede para o 2º encontro Rio de Água Viva, da Renovação Carismática Católica. A proposta do evento foi despertar nas comunidades a missão de seguir a Cristo. A formação foi ministrada por uma missionária de Goiânia. Foi assim com alegria e entusiasmo o 2º encontro Rio de Água Viva da Renovação Carismática Católica na Paróquia Perpétua Socorro. O encontro ele está na 2ª edição, né? Então ele nasceu assim desse desejo nas nossas orações, né, de ver Deus alcançando as pessoas sendo reavivadas na sua fé, vendo a sua fé sendo reinflamada. Foi a partir disso, né? E sim, o nosso sonho é que muitas pessoas sejam tocadas por Deus, se convertam mesmo, né, através. O encontro quer ser um pretexto para as pessoas se sentirem amadas, se sentirem tocadas, se sentirem fortalecidas pelo Senhor, né? O encontro aconteceu durante 3 dias. Para palestrar veio de Goiânia a pregadora Maria Cristina, da Renovação Carismática Católica daquela região. Nós abordamos o amor de Deus, um Deus que nos ama a tal ponto de dar seu Filho Jesus por amor a nós, né? Um Deus que se entrega inteiramente por amor a nós. E na segunda parte nós abordamos esse Senhor, esse confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Jesus que vem conduzir verdadeiramente a nossa vida, dirigir os nossos passos, dirigir aquilo que muitas vezes a gente faz de maneira errada, né? Buscamos de maneira errada e Jesus vem colocando no eixo da maneira certa.
Palestras, dinâmicas, motivação, momentos que falaram ao coração dos fiéis. Você não está dentro da casa de Deus, eu não conheço sua vida, nem sei seu nome, nem sei se você professa a mesma fé que eu, mas eu te digo que você tem um Deus que te ama e Ele é o Senhor, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Para quem participou do 2º Encontro Rios de Água Viva da RCC, a certeza de que a transformação na vida de cada um aconteceu durante esses 3 dias de encontro. É lavar a alma, é lavar o espírito, é derramar o amor de Deus dentro da gente, falar de confiança em Deus, falar de compromisso com Deus, alivia o coração, você consegue pensar em várias coisas na sua vida, renovar, perdoar. Eu aconselho a qualquer pessoa a participar. Para mim, rapaz, é tudo, né? Agora mesmo a gente acabamos de ouvir a pregação da irmã ali. E o nosso Senhor Jesus, ele tem que ter o poder, né? Que ele já é poderoso, mas esse poder nós temos que entregar na mão dele para que nós, né, encontramos verdadeiramente o nosso caminho, né? Que nós possamos encontrar, né, nessa fonte grandiosa do coração de Jesus, né? Que até o tema do nosso encontro, né? Rios de água viva. Então que nós possamos aí estar com essa bênção grandiosa, que ela possa trazer resultados maravilhosos a cada dia na nossa vida. Para a coordenação, o Encontro Rio de Água Viva alcançou seu objetivo de ter formado multiplicadores que semearão nas suas comunidades o que foi aprendido. E tiveram aqui a oportunidade de aprender mais sobre a palavra sagrada e se renovar espiritualmente. Desde o primeiro momento, já da primeira pregação, em que a Maria Cristina falou do amor de Deus, né, do Deus que cuida, foi um momento assim muito profundo, né? De todos nós experimentamos, é de sentir Deus, que nós temos um Deus que cuida de nós, que está ao nosso lado, né, em todos os momentos. Então foi um momento assim muito profundo e de muita emoção, né? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai dessa cidade e Ele ama muito vocês. Não tenha medo de se entregar, de dizer: Jesus, seja o Senhor, eu quero. E Ele vai administrar da melhor maneira possível. Se você quiser enviar sugestões de entrevistas, reportagens, notícias da sua paróquia para o Notícias Pastorais, você pode ligar para o 4006-9211. Você pode ainda entrar na nossa página do Facebook ou no site da Fundação Nazaré de Comunicação. O Notícias Pastorais de hoje fica por aqui. Nos encontraremos na próxima edição. Até lá!